Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que muita gente se preocupa e muitas vezes são alvos de pessoas inescrupulosas prometendo milagres. Não existe milagre, nós temos que trabalhar com ciência. O que é o título de hoje? Como perder peso sem usar medicamento. É possível? Absolutamente, sim, é possível. Eu quero perder peso é porque eu estou com excesso de gordura no corpo. A questão não é só estética, mas o excesso de gordura pode afetar negativamente a saúde e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. O que causa essa gordura em excesso no nosso corpo? Resulta de desequilíbrio energético entre calorias consumidas e calorias gastas. O que é isso? Você come muito mais do que precisa. E aquele excesso é acumulado dentro do seu corpo prejudicialmente, né? Como que isso ocorre? Você come normalmente uma comida inadequada para chegar a esse ponto. O que é inadequado? Ultraprocessados, todos, né? Todos esses salames, salsichas, todos embutidos, né? São ultraprocessados. Açúcar em excesso. Quando eu falo açúcar, não é só de doce, não. São as massas, são os carboidratos, né? E gorduras em excesso. Aqui a gente deixa claro que ninguém vai ficar proibido de comer essas coisas, não. O que não pode é comer repetitivamente. Uma vez por semana você comer faz parte da vida da gente. Isso não traz grande prejuízo. Agora, o problema é comer sempre, né? Não deixar de ter em casa. Bem, outro problema que pode ocasionar muito você engordar, né, como as pessoas normalmente falam aí, é sedentarismo, você ficar muito quieto, muito parado, né? Existem profissões que não te dão escolha. Um motorista de ônibus, por exemplo, dificilmente ele se levanta e tudo, corre certo risco, né? Disso e de outras doenças renais, por exemplo, né? Agora, existem situações genéticas e que a pessoa normalmente já vem predisposta da família, né? Minha mãe era gorda, meu tio era gordo, é assim que o pessoal conversa aí, né? Sem pensar nada em estar fazendo bullying, nada, é uma constatação, a pessoa obesa, né? Bom, outra coisa, alterações hormonais, né? Às vezes as pessoas são resistentes à insulina, tem hipotiroidismo, distúrbio de hormônio às vezes que regula a fome, né? E a saciedade, aí as pessoas comem excesso. Fatores psicológicos também levam a isso, né? Ansiedade, estresse, depressão, tudo isso às vezes a pessoa se alimenta, come, né? Como compensação, né? Do estado que está. Medicamentos, alguns medicamentos fornecem ganho de peso, né? Corticoide, antidepressivo, antipsicótico. Agora, eu falei lá em cima, tratar sem medicamento? Sim, é possível sim, tranquilamente. Como nós vamos tratar? Existem algumas situações em que nós temos que abordar e levar a sério. Se não levar a sério, não tem jeito. Tanto que as pessoas às vezes acabam tomando medicamentos, às vezes corretos, mas há muitas vezes vindos de pessoas inescrupulosas que colocam aí na internet uma série de medicamentos milagrosos que na verdade não vão fazer você emagrecer, vão te às vezes atrapalhar e você está sujeito e muita gente vai nessa, né? A gente está vendo aí direto. Então, como tratar? A primeira coisa é a reeducação alimentar, né? Você vai evitar aqueles açúcares excesso, gordura saturada, gordura trans, né? A trans é os ultraprocessados, né? Não adianta você
tratassem, continuar comendo essas coisas, né? Outra coisa, perder aquela gordura abdominal, né? Aquela barriga, né? Para fazer isso, você tem que garantir um déficit calórico. O que é isso? É comer menos do que você precisa, né? Não é passar fome, mas não é comer em excesso. Como que nós vamos fazer isso? A proposta desse vídeo aqui é mostrar para vocês que é fácil, não é fácil não vou falar que é fácil não, porque às vezes não é, porque as pessoas às vezes são difíceis, né? Coisa cultural é difícil mudar, né? É difícil. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você tem como fazer isso, se você estiver disposto a fazer, tem jeito. Sabe como é? Copiar o que o nosso organismo já faz. O nosso organismo, ele já é preparado para queimar a gordura. Tudo, vou mostrar para vocês, ele é preparado, ele tem tudo, você não precisa buscar nada de fora. Mas tem que seguir a regra. Tem muita coisa que você pode fazer. Não necessariamente você vai fazer tudo. Às vezes a pessoa fala, não, isso aí que você está falando, não vou fazer, não. Não precisa fazer tudo. Mas se você fizer algumas das coisas aqui, você já vai sentir melhora e você vai ver se tiver, tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, você não consegue, né? Então, como que é copiar o que o nosso organismo já faz? Olha, o nosso organismo, ele tem uma substância, né? Os nossos tecidos, músculo, fígado, cérebro, o tecido adiposo nosso contém uma enzima. Nós já falamos o que é enzima, né? Enzima, ela acelera a velocidade da reação química sem ser alterada. Ela participa e continua íntegra, né? Isso é essencial para o metabolismo energético, né, do corpo. Por quê? Nós precisamos de energia para fazer tudo que a gente faz, tudo. Para pensar, para eu fazer aqui, eu estou gastando energia. Só de olhar para vocês, eu estou gastando energia. Né? Se eu levanto, eu estou gastando energia. Se eu respiro, eu estou gastando energia. Então, essa enzima, ela é chamada de sensor de energia. Quer dizer, quando o corpo está precisando, ela é acionada naturalmente no nosso organismo. E ela é ativada quando, eu vou falar as palavras aqui, quem não é do ramo, não precisa se preocupar. No fim eu vou explicar tudo. Quem é do ramo vai saber o que é. Então, quando ela precisa de energia, ela vai te ativar o ATP. O que é esse ATP? É uma molécula formada por nitrogênio, açúcar e fosfato. Esse fosfato, que é a principal fonte de energia, é o trifosfato, por exemplo, o triglicérides, né? É um desses tipos de gordura que tem essa característica. Então, quando esse ATP estiver baixo, quer dizer, gastou aqueles fosfatos, que são 3, gastou 1, gastou 2, gastou 3, até virar um monofosfato, o organismo sabe que ele está precisando de tomar alguma providência porque a energia está baixa. Então, é isso que o organismo faz. E é isso que nós vamos propor no tratamento, né? Então, como é que chama essa energia? Também quem não é do ramo não precisa guardar. Mas ela chama proteína quinase ativada por AMP. O que é esse AMP? É adenosina monofosfato. É quando aquele ATP perdeu os fosfatos, perdeu 1, perdeu 2, agora está no último, que é o mono, né? Bom, quando o organismo está cheio de AMP, ele mostra que está precisando de energia. Tem que tomar providência. E como é que o corpo da gente toma providência? Quando por exemplo, quando você está em jejum, né? Você está em jejum, você não está comendo, o organismo vai gastar alguma coisa que ele já tem lá dentro, guardada, que são as gorduras, né? Onde elas estão? Elas estão, a gente chama elas adipócitos, né? São as gorduras.
células de gordura. Elas estão guardadas lá, tá? Naqueles lugares que eu falei, né? Elas estão guardadas lá no fígado, estão guardadas no cérebro, estão guardadas nos músculos, e no próprio tecido adiposo, né? Essas células do tecido adiposo, elas são chamadas gordura do tipo triglicérides, né? E elas são liberadas a partir do momento que você vai trabalhar, que o organismo vai trabalhar com elas, em ácidos graxos, quer dizer, partes daquela molécula grande, ela se divide em algumas partes. E elas vão seguir na corrente sanguínea, né? Ela vai para a corrente sanguínea para onde? Até os músculos ou outros tecidos que estão precisando de energia, né? Se você vai correr, você está precisando, as células gordurosas saem do setor lá, ativada por aquela enzima, vai para a corrente sanguínea, vai para o seu músculo, para você movimentar o músculo, né? Bom, uma vez ela dentro das células, elas entram num lugarzinho lá dentro da célula chamado mitocôndrias. E essas mitocôndrias que são as unidades, né? Vão ser quebradas em unidades menores para produzir energia. Aí tem uma série de questões aí que eu não vou falar todas, porque pode ficar enfadonho para quem não é do ramo, né? Mas aí elas vão participar pelo que a gente chama de ciclo de Krebs, né? E vão liberar moléculas que são transportadoras de elétrons, né? Então, até formar novo ATP, que esse ATP que é a molécula armazenada e serve para transferência de energia, né? Bom, quando esse grupo fosfato ele é quebrado, ele vai, como eu falei, ele transforma em ADP, que é 2, e depois AMP, que é 1. 1 fósforo, 3 fósforo, 2 fósforo, 1 fósforo. E que vai fazer a queima de gordura. Agora que nós vamos falar com vocês. Sabe como que vocês vão queimar essa gordura? Sozinhos aí na casa de vocês? É claro que o ideal é você ir a um médico do tipo que trata desse assunto. Por exemplo, um endocrinologista, né? Mas você vai, mas aqui eu vou explicar o que você tem que fazer, que você já pode fazer independente de ir no médico. Mas o médico vai te orientar melhor, né? Ele vai te dar um plano e se você for capaz de cumprir, você não precisa tomar remédio. O seu organismo faz direitinho. Primeira coisa que você tem que fazer, o café da manhã. O café da manhã seu tem que ser pobre em carboidrato. De preferência até se não tiver, tá? Então você vai firmar, por exemplo, proteína e gordura. Um ovo, por exemplo, primeira coisa de manhã. Se você comer um ovo de manhã, de cara, você já está fazendo um grande negócio. Porque ele tem proteína, gordura, muito pouquinho açúcar, né? Então, para evitar o pico de glicose de manhã cedo. Você pode comer um ovo, pode abacate, que é gordura boa, queijo branco, né? Iogurte natural. E se você colocar semente, por exemplo, as sementes são ótimas para isso, né? Chia, linhaça, qualquer outra semente, né? Elas te ajudam muito nisso aí. Outra coisa, o almoço e jantar. Todos dois você tem redirecionar, né? Todos dois o mesmo estilo. Você tem que fazer o que nós falamos em cima. Comer coisa que vai ser boa em quantidade normal e não comer aquelas coisas que nós falamos que não pode. Outra coisa que você pode fazer também, você pode testar. Tem gente que não consegue, mas tem gente que consegue. Se conseguir é ótimo. É o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Você deixa de se alimentar, por exemplo, às 18 horas. Daí para frente você não vai comer mais nada. Até lá para as 8 da manhã no outro dia. Ou, se não puder às 8, pelo menos até às 6. Né? Isso é ótimo, porque o organismo, se você não tiver nada, ele vai tirar do que seu organismo tem, que é a gordura que está lá. Ele vai falar assim, opa, eu não estou comendo, o que eu tenho para comer aqui? Eu tenho que comer a gordura que está sobrando. Então ele tira a gordura e gasta ela. Tá entendendo? Bom, isso é ótimo. Outra coisa, pilates. Se você fizer pilates uma vez por semana, ótimo. Se puder 2, melhor ainda.
Caminhada. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 30 minutos cada. Caminhada, gente, não é caminhar devagarinho, não é caminhar trotado, né? Não é correndo nem devagar. Aquela para você fazer um esforço e não precisa correr, mas caminhar. E isso aí é ótimo também. Subir escada ou ruas íngremes. Isso também ajuda a queimar. Agachamento. Vai lá no seu fisioterapeuta, conversa com ele, né? Como é que você faz um agachamento de uma forma correta para você não machucar seu corpo? Prancha, né? O pessoal sabe fazer prancha, né? Você deita com o cotovelo assim no chão, o pé em pé, né? E vai subir, fica em pé um tempão, o máximo tempo que você puder ficar, queima muita energia, né? Se você puder fazer flexão, faça flexão. Evitar ficar muito tempo sentado, né? Tem gente que não consegue. Gente que trabalha no computador, para de vez em quando, levanta, né? Dá uma caminhadinha, nem que seja pequena. Banho frio depois do banho quente ou morno. Também dá um choque e o organismo gasta muita energia. E outra coisa é sono contínuo, né? Chá verde, para quem pode, é bom, mas sem açúcar, tá? O chá normal. Então, era isso. Eu espero ter contribuído para que vocês possam aproveitar isso. Esquece medicamento. Medicamento, gente, ele só vai entrar na hora que não tiver outro jeito, sabe? Se a pessoa tiver com risco, né, a saúde dela tiver em excesso de peso, tiver pondo em risco a saúde, aí sim é recomendado o medicamento. Mas é a última coisa. E o medicamento ele vai servir enquanto você está usando. Parou de usar, volta tudo outra vez. Quem gostou, dá um like para mim aqui. Até a próxima. Muito obrigado.